Sejam bem-vindos ao Viajante Curioso, o canal que te leva para as profundezas dos mistérios e os cantos mais escuros da história. Hoje, vamos mergulhar num mar de páginas amareladas e segredos ancestrais. Preparem-se para conhecer os livros mais misteriosos e sinistros, aqueles que talvez seja melhor nunca abrir. Textos antigos que escondem segredos proibidos, protegidos por maldições ancestrais. Se você é fascinado pelo inexplicável e não tem medo de encarar o lado obscuro da história, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Vamos desvendar os segredos dos livros que você nunca deveria ler. Que tipo de livro seria tão perigoso assim? Que tal um grimório? Um livro de magia capaz de abrir as portas para o submundo e colocar você frente a frente com entidades demoníacas? Pois é exatamente isso que dizem sobre a chave menor de Salomão, também conhecida como Lemegeton. A lenda diz que o próprio rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, escreveu esse livro. E o que ele colocou lá? Um guia prático para invocar 72 demônios, cada um com seu nome, sua patente no inferno, seus poderes e, claro, as instruções para dar um alô para eles. É como um daqueles livros de culinária, sabe? Só que em vez de bolo de chocolate, você invoca um demônio com nome esquisito. Mas o mais assustador é que a chave menor de Salomão não te ensina só a chamar os demônios para um chá da tarde. O livro supostamente revela como controlá-los, como obrigá-los a realizar seus desejos. É poder demais para meros mortais, não acham? E é claro que, como toda boa história de dar medo, existem relatos de pessoas que tentaram usar o livro e se deram muito, mas muito mal. Um desses casos aconteceu lá no século XIV, com um monge francês que resolveu testar os rituais do livro e, segundo a história, acabou sendo assombrado por visões demoníacas horripilantes. De tão desesperado, ele escreveu outro livro, só para avisar: galera, pelo amor de Deus, não abram a chave menor de Salomão. E aí, será que esse livro é real? Ou será que é só uma lenda para assustar as crianças? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa. Se você encontrar um livro com esse nome na seção de usados, pense bem antes de levar para casa, hein? Se você achou a chave menor de Salomão assustadora, prepare-se para conhecer o livro que faz o Lemegeton parecer um livro infantil. Estou falando do Grande Grimório, também conhecido como o Evangelho de Satanás. Esse livro é tão sinistro que dizem que a própria Igreja Católica mantém ele trancafiado a 7 chaves nos subterrâneos do Vaticano. O que faz o Grande Grimório ser tão especial? Bom, digamos que esse livro é como se fosse o guia definitivo da magia negra. Ele contém os segredos mais obscuros e perigosos da feitiçaria, desde rituais para invocar demônios poderosos, até instruções para ressuscitar os mortos. A lenda conta que o livro foi escrito lá por volta de 1520 por um cara chamado Honório de Tebas. A história é tão sinistra que até hoje existem pessoas que tremem só de ouvir o nome do livro. E o pior é que, apesar de ser considerado extremamente perigoso, existem cópias do Grande Grimório circulando por aí. Será que o Vaticano está realmente escondendo esse livro para nos proteger? Ou será que tudo não passa de uma lenda para assustar os curiosos? E se eu te disser que um livro aparentemente inocente, um simples romance, pode esconder uma maldição poderosa o suficiente para causar tragédias e devastar vidas? Essa é a história de um órfão. Um manuscrito misterioso escrito lá no século XVII e que permaneceu escondido por quase 400 anos. A lenda diz que todos que tentaram levar a história de um órfão para as prateleiras acabaram enfrentando terríveis consequências. Doenças, acidentes, mortes inexplicáveis. Coisas de arrepiar os cabelos, né? A história desse livro amaldiçoado ficou tão famosa que, em 2018, quando a acadêmica peruana Belinda Palacios decidiu desafiar a maldição e finalmente publicar o livro, ela tomou uma precaução inusitada.
Ela pediu para uma amiga: "Olha, se acontecer alguma coisa comigo, queima o manuscrito." Sorte a dela, a Belinda sobreviveu para contar a história. Mas a pergunta que fica é: o que será que havia de tão assustador nesse livro? Será que era só uma história muito bem escrita? Ou a maldição era real? E a Belinda só deu muita sorte? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa: a história de um órfão é a prova de que, às vezes, é melhor não mexer com livros que carregam uma história tão sinistra. Preparem-se para conhecer um livro tão grande, mas tão grande, que ele mais parece um portal para o inferno. Estou falando do Codex Gigas, mais conhecido como a Bíblia do Diabo. Esse livro medieval é famoso não só pelo seu tamanho colossal. Ele pesa mais de 75 quilos e tem quase 1 metro de altura, mas também pelas lendas sinistras que o cercam. Imaginem a cena. Estamos no século XIII, num mosteiro sombrio. Um monge, condenado à morte por seus pecados, faz um pacto desesperado para escapar do seu destino. Ele promete escrever, em uma única noite, um livro que reunisse todo o conhecimento do mundo. Diz a lenda que ele invocou o próprio Satanás, oferecendo sua alma em troca da conclusão do livro. E o diabo, como bom apreciador de um bom desafio, topou a gambiarra. No dia seguinte, os monges encontraram o livro terminado. E não era só o tamanho do livro que impressionava, mas também o seu conteúdo. Páginas e mais páginas, repletas de textos sagrados, tratados de medicina, fórmulas mágicas e, claro, uma ilustração aterrorizante do próprio diabo, ocupando uma página inteira. Mas a história não acaba aí. Para deixar tudo ainda mais misterioso, as últimas 12 páginas do Codex Gigas desapareceram sem deixar vestígios. O que será que estava escrito nelas? Um ritual satânico? Um segredo capaz de destruir o mundo? Ninguém sabe. A única certeza é que o Codex Gigas continua sendo um dos maiores mistérios da história. Um lembrete de que, às vezes, é melhor nem tentar entender os desígnios do além. E se eu te dissesse que existe um livro que ninguém, absolutamente ninguém, consegue ler? Não. Não estou falando de um livro em grego antigo ou em aramaico. Estou falando de um livro escrito em um idioma completamente desconhecido. Esse é o manuscrito Voynich, um dos maiores enigmas da linguística e da criptografia. Imaginem só, um livro inteiro, com letras, números, desenhos, tudo muito bem organizado, mas que parece ter sido escrito em um código secreto que ninguém conseguiu decifrar. Desde a sua descoberta em 1912, o manuscrito Voynich intriga os maiores estudiosos do mundo: linguistas, criptoanalistas, matemáticos, historiadores. Até a galera da NASA já tentou dar uma olhada nesse livro, mas nada. Ninguém conseguiu decifrar uma única frase. E não é só o idioma que é um mistério. As ilustrações do manuscrito Voynich são ainda mais bizarras. Plantas que não se parecem com nada que já vimos na Terra, mapas celestes com constelações desconhecidas, diagramas anatômicos que parecem ter saído de um filme de ficção científica. As teorias sobre a origem e o significado do manuscrito Voynich são as mais diversas. Tem gente que acredita que o livro foi escrito por alienígenas, que ele contém a fórmula da imortalidade, que ele é um guia para outros mundos. Mas, para mim, o mais intrigante é pensar que, em algum lugar do mundo, pode existir a chave para desvendar esse mistério. Talvez um código secreto escondido em um museu, um símbolo gravado em uma construção antiga, uma pista que nos leve a finalmente compreender o que está escrito nesse livro. E aí, viajantes curiosos? Depois dessa viagem pelos livros mais misteriosos e assustadores do mundo, deu até um frio na espinha, né? Qual desses livros vocês teriam coragem de folhear? Ou seria melhor manter distância e deixar esses segredos adormecidos? Se você é fascinado por mistérios,
lendas e histórias que desafiam a lógica. Já sabe, né? Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Até a próxima!